Uma boa noite a todos, mais uma vez sejam bem-vindos à nossa casa. Alguns recados, que a gente fazia do início, nós agora estamos passando aqui pela TV, então depois que terminar a palestra a gente retoma com os recados. Mas eu gosto sempre de falar de um recado importantíssimo, que além de estar aqui, também eu falo porque é necessário e é importante. A questão do Evangelho no lar, que a gente jamais, ou que a gente evite, ou que não esqueça de fazer o Evangelho no lar. É uma das ferramentas importantíssimas que foi nos passado pela espiritualidade, para que possamos da mesma forma proteger o nosso lar. Quando nós realizamos o Evangelho, faz-se presente uma luz, um escudo protetor. Esse escudo, ele interfere diretamente nas questões que são originadas, dentro da nossa casa, as vibrações negativas que nós mesmos, por algum motivo ou outro, nós criamos, e por aquelas que vêm de fora, externo, que a gente também recebe. Então nós precisamos estar sempre orando, vigiando e orando. E o Evangelho no lar, ele nos dá essa condição de nós nos protegermos, sempre ter uma luz, uma luzinha acesa, para que essas interferências, quando uma interferência externa ali, quiser chegar perto da nossa casa e ver aquela luz, não, aí não quero entrar não, essa casa eu não vou me sentir bem. É isso que acontece. Quem vai entrar na nossa casa? São os mentores, a espiritualidade de luz, que estará nos presentes. Quando lá a casa está escura, não tem nenhuma proteção, nós ficamos a meio que alheios. E se os nossos pensamentos, as nossas atitudes não estiverem condizendo, com uma forma positiva, estaremos abrindo janelas, portas para a negatividade, para aquilo que não é legal estar dentro da nossa casa. Então nunca esqueça, é uma vez por semana, no mesmo dia e no mesmo horário. Um só participante, já é o suficiente. Ou os que estão ali presentes também. Mas o importante é nós fazermos. Mesmo que esteja eu lá sozinho, abra o Evangelho, faço, não tem problema. Faça. E quando você achar que não está num dia legal, faça. É aí que a gente precisa. Tá bom? Então vamos nos aconchegando, fechando os nossos olhos, buscando relaxar bem o nosso corpo físico, descruzando as pernas, os braços, para que possamos estar receptivos aos irmãos de luz, que nesse instante já nos observa, já está fazendo o devido tratamento que cada um de nós precisa. Tratamento este que viemos buscar aqui nesta casa. Então que estejamos prontos, como foi dito na lição, estejamos abertos a receber esta energia que Jesus, através dos seus mensageiros, nos presenteia. E desta forma, um coloque amoroso com Jesus de agradecimento pela oportunidade de aqui estarmos envolvidos, fisicamente, em espírito, aqueles que se encontram aqui na rede social, e que a nossa oração, o nosso pensamento, esta corrente que nós aqui estamos fazendo, ela possa da mesma forma alcançar os nossos parentes, aqueles que não puderam estar presentes nesta reunião, que eles também possam receber através dos nossos pensamentos a energia curativa, a energia que nos fortalece, e que nós aqui presentes, possamos transmitir esse carinho todo para estas pessoas, parentes, amigos que não estão presentes. E também vamos levar com muito carinho esta corrente para aqueles que se encontram em hospitais, as creches, os asilos, os cárceres, aqueles que se encontram nas ruas, e como foi dito hoje, principalmente para aquela região do planeta que está num momento muito difícil, que as nossas orações, o nosso coração
que a nossa mente, através do poder que nós temos de levar e de mandar estas energias, possa chegar nesses confins e lá amenizar os corações. Que Jesus, através dos seus mensageiros, possa transmitir todo este amor que aqui estamos vibrando. E assim, Jesus, com muito amor e carinho, e inclusive os nossos mentores desta casa, que possamos, nesse instante, elevar os pensamentos em Jesus e num momento muito, muito nosso, realizar e fazer a oração que Ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Que possamos, complementando todos esses estudos, a nossa estada aqui, vamos receber a nossa palestrante, que vai nos trazer também com muito carinho a palavra de Jesus, através do nosso Evangelho. Que possamos absorver este momento, que nos cura, nos higieniza e nos faz bem. Que a paz e o carinho estejam com todos vocês. Uma boa palestra, um bom tratamento para todos e que possamos nos ver em outras oportunidades. Encarnados ou desencarnados. Que assim seja. Por enquanto, bem encarnado. Bem encarnado, né? Para todos nós, boa tarefa. Se esta coisa aqui continuar pipocando, não se desliga e você berra. Mas aí o povo lá da internet também escuta? Escuta. Então já deixa desligado, eu acho que eu tenho. Você tem voz Nossa, forte? em casa lotadaça, né? Que legal. Eu acho que sim. Dá para desligar? Melhor do que ele ficar pipocando, não é? Então vai. Vamos ver. Se vocês aí não ouvirem, Aí vocês levantam a mãozinha. Tá me ouvindo? Vou fazer chamada oral pro fundão. Boa. você faz uma gentileza também. Faço. Obrigado. Uma boa noite para todos. Boa tarefa. Boa noite a todos, amigos encarnados e aos desencarnados também. Eu sempre, o pessoal do online, né? Também, boa noite, gente, desculpa. Eu sempre agradeço aos amigos mentores espirituais da casa a oportunidade dessa tarefa, não é? Sobre os desígnios de Deus e pelos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Para eles eu agradeço demais, peço sempre um pouquinho de boa intuição para mim e para cada um de nós um pouquinho de tranquilidade, para que os nossos espíritos consigam compreender o que os nossos espíritos vieram buscar nesta noite, não é? Então vamos lá ao nosso bate-papo de hoje. Que moço sério, o senhor é sempre sério assim? Ah, bom, melhorou, pelo amor de Deus, né? Da última vez que nós nos vimos, eu não sei se alguém vai lembrar aqui, nós falamos sobre justiça divina e o que era. Eu sei que já houve muitos bate-papos aqui, a maioria não lembra, né? Mas eu gosto de fazer sempre uma recordada, não é? Então, justiça é a característica do que é justo, né? Divina, porque é proveniente de Deus. Então, assim, a justiça divina, ela é a consequência dos atos, né? Fundamentada no código divino, ou seja, nas leis de Deus. Também é muito conhecida como lei natural, ou leis naturais, porque são várias, né? E são eternas e imutáveis, porque tudo aquilo que vem de Deus não muda. As leis de Deus, nenhuma delas muda, não é? E melhor ainda, nós já temos o conhecimento de cada uma delas. Vocês continuam me ouvindo, gente? Eu preciso ligar o baratinho aqui. Então tá. E ela está na consciência de cada um de nós, né? Os filhos de Deus, as criações e criaturas dele. Então, sendo ali Deus, causa primária, não é? De todas as coisas, é infinitamente bom e justo, nós já entendemos isso.
Muitos de nós ainda não entendem bem porque não acreditam os preceitos, né? Não aceitam os preceitos do Pai. Mas lá com o nosso tempinho, com as nossas encarnações, pelas nossas encarnações, nós vamos passar a entender, sim, os desígnios dele por tudo aquilo pelo que nós passamos, né? Então a justiça de Deus, ela é baseada ali na igualdade absoluta da criação, não é? De todos nós os espíritos. Ou seja, todos nós fomos criados iguaizinhos, igualmente, perfeitos. É isso que se quer dizer, né? Como que nós somos aqui, a gente olhando, parece que cada um é diferente do outro, né? Na cor, no cabelo, no jeito de falar, no jeito de andar. Parece que nós somos diferentes, mas os nossos espíritos são iguais, né? Então, essa igualdade absoluta, não é, da criação de nós, os espíritos e filhos de Deus. Ou seja, todos nós somos criados igualmente, simples e ignorantes, né? Com a nossa capacidade de evoluirmos, né? Todos nós estamos sujeitos aí às mesmas leis divinas. Então, quando nós vamos explicar como que funciona a justiça divina, nós demos o exemplo de como um exemplo de uma criança, quando uma criança morre, né? Morre ainda com sofrimento, alguma doença danada, né? Que a gente costuma ver bastante nos noticiários. Então nós cometemos um grande equívoco quando nós acusamos Deus, né, pela falta de justiça. Porque o que a gente entende, né? Nossa, é um ser tranquilo, inocente, que não fez nada para ninguém, não machucou ninguém. A gente fala assim, cadê a justiça de Deus que permitiu tivesse uma doença tão feia e morresse, não é? Nossa visão é de um ser inocente, não é? De inocente e que um indefeso não deveria sofrer, principalmente morrer. Mas nós nos esquecemos, na verdade, que aquela criança, ela é simplesmente um espírito como nós, né? Independente de idade. É um espírito que já teve várias outras vidas, não é? Então, como diz assim, né? Quando chamaram Jesus de bom, Jesus falou assim, eu não sou bom, quem é bom é meu Pai, né? Se Jesus não era bom, imagine cada um de nós, não é não, porque o negócio é brabo, né? A gente tem que correr atrás da situação, porque olha, tá danado. O que acontece, então, em cada nova encarnação, ou cada uma das nossas encarnações, né? É fruto dos nossos atos como espírito, né? Pelos nossos passeios aí pela eternidade. Muitas vezes, aliás, é o próprio espírito que acaba determinando o seu fardo. Jesus fala, né, que se a gente estiver com ele, o nosso fardo, né, a nossa bagagem aqui será mais tranquila, mais leve, não vai ser pesada, não é? Mas nós escolhemos esses nossos fardos, o que nós gostaríamos de vivenciar em cada encarnação, como uma forma de nós redimirmos, não é, os nossos erros do passado. Então nós escolhemos, né, vir para cá com determinados pais, com determinados filhos, né, com amigos, com os vizinhos, com os sogros, com as sogras, né? Ninguém acredita nisso, que foi pedido, né? Algumas sogras e sogros são mais que pais, né? De cada um de nós, são gente fantástica, mas uns também, né? Só por Deus, igualzinho a gente, só por Deus também, né? Então essas consequências que a gente pode considerar como consequências naturais, não é? Sem algum intermediário, algum amiguinho obsessor, não é? Tudo isso fazem parte, né, essas consequências pelas quais nós vivemos, fazem parte ali daquela lei de causa e efeito, em toda a sua ação, que é uma forma da reação que nós recebemos por tudo aquilo que nós fizemos. E a única forma, na verdade, de cessar essa penalidade imposta, é imposta, porque nós mesmos pedimos, nos colocamos ali, não é? É se arrependendo e reparando a falha. Será que é uma só, né?
Ou será que são várias? Não importa, o que importa é que a gente comece a fazer a coisa como tem que ser feita. E aí nós somos lá no livro do O Consolador, que é de Emmanuel, lá na questão 110, que nos diz assim: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Ele falou na Terra, ele não falou em outro planeta, em outra dimensão. Ele perguntou aqui na Terra. Ou seja, porque é condição nossa, né? Seres humanos terráqueos. Nós não somos de Júpiter, não somos jupiterianos, né? Nem martinianos. Nós somos terráqueos. Então ele pergunta exatamente disso, das almas reencarnadas na Terra. Aí eles respondem assim que a melhor escola ainda é o lar. A nossa melhor escola ainda é o nosso lar. Muitos de nós aí, não agora que nós já estamos formados na escola da vida, né? Nós temos aí já nossos 40 e poucos anos, né? Desculpa para aqueles que têm 20 e pouco, a maioria aqui, não é? Mas nós já temos uma certa formatura, né, nas nossas vivências. Nós conseguimos já entender o que é o nosso lar, não é? A nossa casa, a home, como muitos falam, né? Ali onde conjugam um homem e uma mulher, aí vem os filhos, tem às vezes alguns colocam embaixo do mesmo teto os pais, né? Os sogros. Então assim, esses são os primeiros personagens do nosso lar, né? Mas os primeiros mesmo do lar, quem são? Normalmente é o pai e a mãe. São os primeiros, aqueles que formam, né, o teto, que compram ali a casa ou o apartamento, né? Normalmente, uma mãe e um pai, com toda a gama de responsabilidade que cada um tem. Cada um tem essa responsabilidade quando se junta ali um homem e uma mulher, não é? Ou um casal. Hoje a gente tem vários tipos, né? Se junta ali para formar o seu teto. Cada um dentro da sua responsabilidade. E aí, para nós darmos um ênfase, não é? A esse tema que nós iremos desenvolver, nós trouxemos a questão 582 do Livro dos Espíritos. O tema de hoje, gente, eu não sei se vocês sabem, é a missão dos pais, tá? Eu não costumo falar, mas talvez as pessoas não tenham visto, a gente vai falando, e eu acabo mesclando algumas ideias, não é? Para a gente chegar num consenso final sobre a missão dos pais. Mas o tema é esse. No final, os senhores vão entender por que eu estou falando tudo isso antes, né? Aí lá na questão 582 do Livro dos Espíritos está assim: Kardec pergunta, pode-se considerar como missão a paternidade? Aí eles respondem assim: sem contestação possível, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Futuro de quem, né? Não é o futuro só dos filhos que a gente coloca no mundo, mas o nosso futuro também. Essa responsabilidade vai influir no nosso futuro, como dos nossos filhos e até da sociedade. Olha só a responsabilidade que cada um de nós, como pais, como educadores, como os avós, como os bisavós que ainda têm condição de dar os pitacos, né? Nos netos, nos bisnetos. É muita responsabilidade para nós quando nós nos colocamos como pais, né? Como mães, como avós, às vezes até como tios, porque às vezes como tios a gente agrega, não é? Às vezes como se fossem filhos da gente, os filhos, né, dos nossos irmãos, não é? Dos nossos primos, às vezes. Aí ele coloca assim: Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes os dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele, ao ser, né, uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Eles continuam porque essa questão 582, a resposta dela é bastante longa, não é?
mas eu darei uma paradinha aqui para a gente fazer alguns comentários. Quando eles falam assim, tornar propício a todas as impressões, isso significa assim, a grosso modo, bem resumido, dar amor e educar as impressões que serão impressas em cada ser, né? E o que significa educar? Educar significa auxiliar o espírito, não é, que renasce, a se aprimorar, orientá-lo na vida e para a vida. Na vida, enquanto está ali com a gente, enquanto nós estamos com ele no caminho, né? E para a vida, para o futuro dele, como nós comentamos agora há pouco. Vai influenciar e influir na sociedade, não é? Então, educar também é instruí-lo para superar a própria ignorância. Tudo aquilo que está lá escondidinho na consciência dele, não é? É para superar aquilo que talvez uma hora ele vai colocar para fora, não é? Mas tentando conduzir aquele ser ou aqueles seres a Deus, não é? E aí a gente pergunta assim, o pai e a mãe têm funções diferentes um do outro? Antigamente até havia uma diferença, né? A mulher estava ali pronta para cuidar da casa. Eu não falo só não, porque cuidar da casa, de filho, de marido é danado, né? Não é fácil não. Hoje nós agregamos mais coisas ainda na nossa função de mãe, de esposa, não é? De tia. Nós agregamos aí as profissionais, não é? Nós agregamos aí, às vezes, a função de profissional, de mãe, de esposa, de sogra, de tia, de vizinha, e vamos juntando tudo, né? Muita mulher está ali, 5, 6 funções ao mesmo tempo, e faz, né? Uma hora cai, porque se a gente não se cuida, cai, porque você vai assumindo. Não que os homens também não façam isso, fazem sim, não é? Então, temos funções nos dias de hoje diferentes, muito diferentes de antigamente, não é? Diferente, eu falo, não nos dias atuais, não só. Antigamente era assim, não é? Não tinha uma como se fosse uma separação. Hoje em dia, não. Nos dias atuais, né, onde as funções, os trabalhos, né, se misturam ali aos horários de disponibilidade de cada um, tanto de homem quanto de mulher, não é? Mas nós também não podemos nos esquecer dos exemplos que cada um, não é, fará prevalecer, não é? Prevalecer e dar o exemplo. Exemplo como mãe, exemplo como pai. Normalmente a mulher, não é, ela é um pouco mais amorosa, não é? Ela traz uns sentimentos, digamos assim, mais aflorados, né? O homem já é ali um cadinho mais machão, não é? É aquele que, vamos dizer assim, é o mais brabo, é o mais bravo. Não, né? Os homens de hoje estão muito ali. Tem um lado feminino bastante aguçado, né? Porque precisa. O mundo pede isso, né? Não adianta querer ser machista, não, porque o mundo de hoje não pede isso. Os nossos filhos não conseguirão se desenvolver se houver um machismo muito grande dentro de casa, porque o mundo mudou. Então nós também precisamos mudar, não é? Mas as funções de ambos, mesmo às vezes sendo as mesmas, trabalha fora, chega em casa, quem chega em casa mais cedo, vai adiantando a comida, vai colocando a roupa na máquina, né? Vai ajudando o filho a estudar. Pode ser função de homem e de mulher hoje. Aquele que chega primeiro é o que tem que dar o amor e a atenção primeiro. Não tem outro jeito. Porque se o outro chegar meia-noite, o filho não vai ter atenção, o sogro, a sogra, a mãe, o pai não vai ter atenção, né? Precisa. Então, todos têm essa função, né? A função de ambos, ela deve ali denotar, na verdade, muito amor, mas sem possessão. Amor, eu sempre falo, não dá pra gente designar, dar o significado real da palavra, mas a gente consegue trazer isso no nosso dia a dia, com ações, com atitudes, né? Com colocar no colo, com dar um ombro, com uma palavra, um olhar. Às vezes um olhar até de recriminação, porque também é necessário. A gente não pode ser só bonzinho, né? Às vezes a gente tem que ser ruinzinho também,
Não tem jeito, né? A gente nunca deve ignorar que os filhos, né, eles encarnam através de nós, seus pais, mas que eles não são nossas propriedades. Por isso que eu falei, às vezes a gente, né, coloca no colo e tal, mas as broncas também são necessárias, né? Ambos devem ter autoridade. Eu falo primeiro, você escuta. Eu deixo você falar, retrucar, mas depois que você me ouvir, não é? Não é assim? Porque eles também precisam colocar o jeitão deles, né? Para pensar, para falar. Tudo sem violência, né? Não devem, não é? Nós não devemos transformar a criança num bibelô. Nunca. Vocês sabem o que é bibelô, gente? Bibelô é da minha época. Quase 70 anos atrás, né? Todo mundo conhece o que é bibelô. Bibelô você conhece, você também, você. Mas tem a moçadinha que a maioria de vocês, 20, 30 anos, não sabe. Porque hoje não usa, né? Bibelô era uns negocinhos enfeitinhos, né? Normalmente feito de murano. Murano, né? Era aquela, tipo, vidro, né? Então, assim, hoje tem muitos de pedra, sabão, né? Outros têm de mármore. Hoje é tudo diferente, né? Então, assim, a gente não pode transformar as crianças naquela coisa que se coloca ali e ninguém toca, ninguém fala nada, né? Não, a gente precisa dar limites, né? Saber quando falar sim, quando falar não e fazer valer a autoridade. Não é espancando, não é dando beliscão, não é machucando a criança, não é? Filho não é o bibelô, mas também não deve ter espancamento, né? Nós devemos tratar aquele ser que Deus colocou no nosso caminho com todo carinho, com todo amor, com todo respeito, né? Com todo respeito. Nós não podemos desconhecer que os filhos são espíritos diferentes, não é? Que eles já trazem aquela bagagenzinha, né? Com heranças morais que trazem ali desses passeios de outras vidas pela eternidade, né? Ali pelas outras encarnações. E eles desenvolverão também pensamentos e atitudes pessoais, né? As quais serão ali de responsabilidade dos pais, olha só. Eles vão se desenvolver, vão trazer para fora, né, lá da consciência deles, algumas coisas, algumas morais, né, alguns pensamentos, sentimentos, e aí é responsabilidade dos pais, não é? Aparar aquelas situações, aqueles sentimentos não muito bons, né? Tudo aquilo, aparar tudo aquilo que a gente acredita que é fora da realidade. É de nossa responsabilidade, não é? Aí eu falei da questão dos limites, né? Sabe aquela situação do já te disse que não? Quantos de nós já ouvimos isso, né? Ia lá na mãe, ou então ia lá no pai, não é? Aí de tanto que a gente cansava eles, né? Na minha época não tinha muito de cansar pai e mãe não, né? Era só um olhar. Minha mãe jogava um olhar assim, a gente sabia se podia na festa pegar mais uma fatia de bolo ou não. Só com um olhar. Fazer assim, né? Deixa a bolacha comer mais um pedaço de bolo, a bolacha, né? Eu era um palito. Deixa a bolacha comer mais um pedaço de bolo, eu lá assim, aquela cara de santa, né? Ela olhava para mim, olhava para ela, ela fazia assim, né? Limites. Precisa ter limites, né? Não é só lá na nossa casa, na casa dos outros também. Então, eu já te disse que não é não e acabou, né? Porque se a gente falar não e dali a 5 minutos, né? Acabou o respeito, acabou a autoridade. Mas também repreender assim a criança por um simples capricho, só pelo ato de, vou repreender para saber que tem autoridade, que eu sou a mãe ou que eu sou o pai. Está errado, nós não devemos, né? Mas também nós não podemos deixar
de corrigir quando necessário, para imprimir, lembra que a gente falou de impressões? Imprimir o que é certo, o que é errado, né? Muita gente gosta e alguns podem, eu não posso, vocês eu tenho certeza que podem, né? Pelas carinhas de vocês, todos podem dar mesadas aí para a moçadinha, né? Para os filhos. E aí vivem ali presenteando seus filhos, sem motivo nenhum. Sem motivo nenhum, chega lá e presenteia, né? Digamos que esses presentes, na verdade, quando não existe um motivo, na verdade é um presente sem espírito de justiça. Para pensar, nós como adultos, Deus dá algo para nós, sem os nossos esforços? Deus faz alguma coisa para você sem você se esforçar? Sem trabalho? Não, não é? Para você ter alguma coisa, você teve que, não é assim? Todos nós, não é? Mesmo que não trabalhasse fora, mas trabalha dentro de casa. Quer trabalho mais pesado? Só o pedreiro lá e o auxiliar de pedreiro carregando o carrinho com as pedras, né? Como fala o outro. Então os pais, eles devem entender que eles são agentes de Deus. Nós como pais somos agentes de Deus, não é? Para a educação daqueles que Deus colocou, não é? No nosso caminho. Nós somos agentes do homem lá de cima. Olha a responsabilidade, não é? E nós devemos também nos livrarmos daquele apego demasiado, né? Para que os nossos filhos não venham a depender sempre dos nossos esforços. A criança, ela precisa aprender a caminhar desde cedo, com as próprias pernas. Não é errado se nós dermos bons exemplos, não é? Então, sempre que possível, nós devemos ali pedir um trabalho e uma determinada cooperação, né, aos filhos, aos netos, aos sobrinhos, aquelas crianças que estão muito próximos de nós, dentro da medida das possibilidades deles. Eu não vou pedir para um bebezão desse faxinar a casa, né, lindo? Você ajuda a mamãe já? Ajuda a secar uma louça sem quebrar o prato? Eles precisam fazer um determinado trabalho, um determinado esforço. Para que, gente? Para que eles entendam e aprendam, né? O que é o valor de ter algo, né? Bem como também sentir o prazer, ter o prazer de ver, né, o resultado do próprio esforço. É igual a gente, quando a gente vai lá no mercado e consegue comprar algumas guloseimas que nós estávamos esperando din-din sobrar. Como que a gente conseguiu comprar as guloseimas? Fazendo algum esforço, ou trabalhando mais, ou apertando mais o cinto, não é? Ou deixando de comprar uma outra coisa. Então, assim, nós nos esforçamos de alguma forma. A criança também precisa se esforçar. Dentro do tamanho dela, dentro da possibilidade dela, a gente precisa dar um rumo, né? E mostrar o esforço, mostrar o prazer que é fazer alguma coisa, não é? Os pais, eles precisam usar de autoridade, não fugindo do compromisso da assistência familiar, não é? Contratando pessoas remuneradas para fazer a sua parte de pais, né? Sendo que a autoridade é um processo no qual os pais, né, ajudam seus filhos a amadurecer, entendendo que a liberdade, não é? A liberdade tem um preço, não só nossa, mas deles também, que se chama liberdade tem um preço. Ela chama o quê? Educação e responsabilidade. Educação e responsabilidade, é isso aí. Obrigada, não é? Nós falamos bastante de limites. Afinal, o que seria do mundo se os nossos pais não nos houvessem ensinado que existem algumas linhas, né, que elas não podem ou não devem ser ultrapassadas? E quando elas são, nós verificamos as situações das quais nós nos deparamos no mundo hoje. Nós não vemos
Vemos hoje um Israel, vemos hoje uma Ucrânia, vemos hoje uma Rússia, não é? Vemos hoje uma faixa de Gaza, ouvimos sobre um Hamas. Isso é o que, gente? Não é só falta de amor, mas é falta de alguém ter dado um limite. Saber que se eu ultrapassar em determinado momento, determinadas linhas, eu vou fazer uma balbúrdia no mundo. E todos nós sentimos quando essa linha foi ultrapassada por alguém. Todos nós sentimos e vamos sentir. Nós estamos vendo as pessoas fugindo da própria terra, do país onde mora, do país onde nasceu. E aqueles que foram lá para, em nome de Jesus, conhecer a terra dele, também estão tentando fugir, não estão conseguindo. Quantos brasileiros ainda estão lá fora, né? Então, quando essas linhas são ultrapassadas, né, nós verificamos essas situações no mundo de hoje. Irmão matando irmão, não é? Nas mais diversas idades nós temos visto crianças, idosos, adultos, jovens, não é? De todo tipo, de todas as idades e de todas as nacionalidades também. Lá na questão 583 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? E eles respondem: não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. E aí eu peguei uma resposta, parte do que fala no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, no item 9, que complementa essa resposta lá de O Livro dos Espíritos, que eles falam assim: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis, para vós e para ele, outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Fecho aspas, porque é cumprido esse item 9. Então nós entendemos que a paternidade é uma missão e muito importante dentro da sociedade. Os pais são os instrumentos por onde o espírito toma, né, o corpo físico, revestindo-se ali de várias oportunidades para elevar-se. Então todos os espíritos têm de passar pelos mesmos caminhos que são os processos criados por Deus. Então a missão de ser pai e mãe, pela lei de justiça, é igualmente também uma obrigação. É uma obrigação também. Porque antes nós recebemos também, não é? Essa misericórdia dos nossos pais, a de encarnarmos, não é? Para que se materializássemos nesse nosso corpo, não é? Pelos processos aí da reencarnação. Então a paternidade é uma missão verdadeira. No entanto, muitos não cumprem as suas tarefas como tutores, não é? Dos que chegam ali em seus lares com o verdadeiro amor.
Os pais negligentes, como já lemos ali, não é, atrás, sofrerão ao verem seus filhos em decadência, por vezes por falta de atendimento na sua educação, pois esqueceram-se de instruí-los. Então, a esperança de toda boa espiritualidade, não é? Eles têm aqui, com o tempo, e com as reencarnações também, os pais despertem, tanto quanto os seus filhos, e nas junções desses valores que nós iremos colocar para fora, não é? Todos nós melhoremos pela nossa maturidade. Então, o primeiro instrumento para fortalecimento e iluminação dos nossos caminhos, de todas as famílias, é o Evangelho de Jesus. O nosso amigo aqui, antes da abertura, falou do Evangelho no lar, não é? Então, quando o Evangelho de Jesus entrar nos lares, não é, como uma carta de educação, a harmonia irá chegar aos corações e seus ocupantes se tornarão melhores, conscientes dos seus deveres, não é, junto à família como também à sociedade. Então, o homem, principalmente nesses tempos, nós temos mais necessidades de Jesus do que de nossos alimentos para o corpo. O ser humano, e mesmo o espiritual, deve decidir-se logo a despojar-se das coisas inconvenientes e ir depressa em busca do Mestre, solução para todos os nossos problemas. Já deu meu tempo. O tempo passa muito rápido, Nossa Senhora. Eu vou ler um pedacinho de uns dizeres de Miramês, aquele espírito iluminado, psicografado pelo João Nunes Maia, que ele nos alerta ao seguinte: os tempos estão chegando, os acontecimentos envernizados pelas paixões inferiores estão visíveis, fazendo sofrer toda a humanidade. Mas a esperança está nascendo nos corações dos que já alcançaram a maturidade espiritual, e eles visualizam Jesus de braços abertos, abertos para acolher a todos os de boa vontade que queiram escutá-lo. O Mestre é a verdade, e a libertação dos homens está no cumprimento das leis naturais estabelecidas por Deus e apresentadas por Cristo na terra. Devemos buscar a Deus e a sua justiça. Esforcemo-nos para isso, que o resto nos virá por acréscimo de misericórdia. É bom que gravemos nos corações o que citamos, extraído de O Livro dos Espíritos, ditado pelos luminares da eternidade em Prolegômenos. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda de céu um degrau para conquistar as coisas da terra. O afastamento desses espíritos puros baseia-se na lei de atração, não encontrando sintonia nos corações que desconhecem o bem. Os espíritos elevados buscam os de boa vontade. Então, gente, não nos esqueçamos de que a Terra é um planeta de provas e expiações. E se reencarnamos aqui, é porque temos algo para corrigir e nós precisamos evoluir muito depressa mesmo. Portanto, vamos sempre nos apoiar no bem e na caridade para nos redimirmos dos nossos erros e buscar ali o nosso grau de adiantamento. Oremos sempre e peçamos a Deus que tenha misericórdia e nos conceda a sabedoria necessária para seguirmos em frente, cumprindo os nossos papéis de pai, de mãe e principalmente de ser humano. Certamente com isso, as dificuldades serão mais leves de serem enfrentadas. Muito obrigada pela tranquilidade de cada um dos senhores, muita paz a cada um de nós. Eu vou fazer então o encerramento, que já passou bastante da nossa hora. Peço desculpa aos amigos. Vamos então, aproveitando essa sintonia de que estamos aqui conjugando e comungando, vamos fechando os nossos olhos físicos,
permanecendo nessa sintonia com os amigos mentores espirituais desta casa bendita que nos acolhe, que acolhe também os nossos amigos espirituais, nossos mentores, nossos anjos de guarda, que nos trouxeram até aqui. Nós vamos agradecer e fazer uma vibração bastante forte, em nome de Jesus Cristo, pedindo que Ele e Maria Santíssima cubram com seus mantos sagrados toda esta pátria do Evangelho, que também continuem cobrindo com esses mantos sagrados e toda a sua luz, todo o planeta Terra, toda a humanidade, todo aquele que esteja passando por qualquer tipo de dificuldade neste momento. E principalmente, Senhor, todo esse povo de Israel, da faixa de Gaza, da Rússia, da Ucrânia, do Brasil, com as suas enchentes, ciclones, de todos os lugares com seus terremotos, maremotos, tsunamis, desabamentos, enchentes, as grandes secas, as grandes queimadas, todas as doenças. Obrigada, Jesus. Se faça sempre presente em nosso caminhar. Obrigada, Mestre. Obrigada, obrigada, obrigada. Que assim possamos ir em paz para todos os nossos lares, em nome de Jesus e de Maria Santíssima. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, amigos aí da internet, que vocês também fiquem sempre com Deus e todos nós bastante iluminados.